Nada frustra mais um profissional e o cliente do que ver a técnica bem intensa, um traço bem definido no dia do procedimento, bem escurinha, e depois percebe que aquele resultado não é o mesmo quando cicatrizou. Ou ele ficou muito mais suave, ou ele sumiu completamente. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar assuntos sobre ciência, mercado, indústria, técnica, tecnologia e estética integrativa. A verdade é que existe um processo biológico cicatricial que vai acontecer durante 30 dias, mais especificamente entre 28 e 45 dias, dependendo de cada corpo humano, para entrar num processo final de cicatrização. Todos os processos que a gente trabalha de micropigmentação ou de até tatuagem, eles não são os resultados reais, não é o que vai ficar exatamente quando a gente tiver um resultado final após os 45 dias deste processo, de finalização ali da implantação daquela tinta. A gente precisa levar em consideração de um processo de cicatrização vários fatores. Primeiro, o tipo de pigmento, a profundidade que foi executada, os cuidados que a cliente vai utilizar durante esse processo de cicatrização pós e a sua própria retenção do pigmento durante esse processo, a parte biológica que o organismo dela vai trabalhar para ter essa cicatrização completa. Mas, de forma geral, sempre o pigmento vai ficar mais claro quando a gente finalizar esse processo. O que acontece aqui? Quando o pigmento ele é implantado na nossa pele, a parte visual, superficial, onde é a derme da pele, é onde a gente mais enxerga esse processo, porque está tudo mais na superfície. Mas na realidade, a maior parte do pigmento implantado, ejetado pela máquina ou pelo tebore, está numa camada abaixo da epiderme, que é onde a gente não tem essa visualização. A camada implantada é a derme papilar. É ali onde se concentra a maior parte do pigmento. No processo de cicatrização, de forma muito resumida e muito fácil, didática para você entender, é que esse pigmento é implantado lá dentro, jogado para dentro da pele, nós enxergamos a superfície, onde ele fica ali meio que nadando na borda da pele. Uma parte maior vai estar abaixo dessa região, onde a gente não tem essa visualização. E aí começa o processo de cicatrização. A micropigmentação, ela é uma lesão. Tudo que você vai fazer um arranhão, qualquer danos na pele, ele já se torna uma lesão. E como é algo muito superficial, nós denominamos como uma lesão controlada. Tudo que vai acontecer depois disso no processo de cicatrização é o organismo tendo esse controle dessa lesão para que não tenha nenhuma infecção mais grave. Quando a gente tem esse atrito, o primeiro atrito na pele, o nosso corpo já tem um alerta para que não tenha nenhum risco ao nosso organismo. Então, o nosso sistema nervoso já informa o sistema imunológico para que ele comece a trabalhar. Então, a pele sofre uma microlesão, acontece já o rubor da pele, que é aquela vermelhidão, que é o início do processo inflamatório. A partir daí, já acontece a maior parte do aumento do fluxo sanguíneo e é quando o sistema imunológico entra em ação. O que a gente vê de imediato? A vermelhidão, que nos primeiros minutos já começa a acontecer ao redor desse procedimento, o pigmento mais intenso e até um leve inchaço também é normal por conta dessa lesão mais superficial. Tudo isso já é uma resposta do processo inflamatório começando a reagir. E aí o que muitos profissionais erram é que já analisam essa parte visual do procedimento, que está super intenso, e promete para a cliente que aquele é o resultado final, quando na verdade a gente sabe que sempre vai ter uma porcentagem de clareamento naquela região. Quando a cliente observa que está acontecendo isso, esse clareamento com o passar dos dias, é onde vem a frustração e a dúvida se realmente a técnica foi bem executada. Por isso que é muito importante que você sempre explique que a parte imediata que ela enxergou ali, o resultado imediato, não é o resultado final. A partir daí que ficou escuro, que teve a vermelhidão, o inchaço, que começou o processo inflamatório e o seu sistema imunológico começa a agir, o que vai acontecer? É como se nós tivéssemos soldadinhos no nosso organismo e esses soldadinhos vão guerrear contra o pigmento para que ele não fique no nosso organismo. Ele entende que é algo que é fora do nosso corpo, que não faz parte dali. E
e assim ele entende que pode fazer mal para o organismo. Então é como se ele lutasse para combater isso. Então a maior parte do pigmento que a gente vê de imediato, ele vai ser eliminado pelo nosso organismo e também uma outra parte vai ficar depositada no nosso organismo. Muitas pessoas acham que tudo vai embora e não. A realidade é que ele é distribuído. Então, uma pequena parte fica na superfície, uma outra parte vai ser encaminhada para o nosso sistema linfático, que fica nas nossas axilas e também nesta região aqui da garganta, mas a maior parte fica na parte das axilas. E uma outra parte, sim, é eliminada de forma geral, né, pelo nosso xixi e toda essa parte de expelir o do organismo. É engraçado e é muito interessante a gente também entender, importante a gente fazer uma avaliação para os clientes, exatamente por isso, quando a gente fala sobre o processo de eliminação do pigmento, que o organismo não elimina completamente, e sim que uma parte fica no sistema linfático, é um choque, né? Fala, meu Deus, então faz muito mal. Gente, os pigmentos que a gente trabalha, por isso que são importantes terem Anvisa, porque estes sim são testados e eles têm a confirmação de que não são tóxicos para o nosso organismo, porque realmente eles vão ficar uma parte. É interessante também que se vocês pesquisarem, quando a gente trabalha sobre o estudo do pigmento, é muito interessante estudar sobre essa parte, porque existem alguns estudos, vocês podem pesquisar na internet, que quando estudaram sobre essa questão, tem a dissecação para os estudos de corpos humanos. E as pessoas que são muito tatuadas, e vocês pegam os glândulos, né, nosso sistema linfático, as glândulas, se você cortar elas no meio, vocês conseguem ver todos os pigmentos que ficaram ali. Então aquilo ali é para sempre. Por isso que é importante usar um pigmento com segurança, os pigmentos que têm registro na Anvisa, para que você tenha certeza de que eles não são tóxicos e que não vão trazer doenças para a saúde. Não existe nenhum caso até hoje comprovado de que pigmento com registro testado tem relação com doenças, com câncer e outras coisas, né, que tem muitas pessoas que fazem burburinho falando sobre isso. Então não existe nada comprovado, tá, gente? É tudo realmente burburinho. Então, de forma geral é isso. Uma pequena parte, quando cicatriza, vai ficar na nossa pele. A maior parte ela é eliminada de duas formas. Uma parte no nosso sistema linfático e a outra, de forma geral, eliminada do nosso corpo. Por isso que o pigmento muda de intensidade. Quando a gente faz, ele é um pigmento muito intenso, independente se é um pigmento orgânico ou inorgânico, e quando cicatriza, ele fica muito mais claro. É óbvio que é diferente de um pigmento que ele saiu completamente, que ele clareou demais. Aí é um erro de execução, são coisas diferentes. Mas falando sobre uma técnica bem executada, um pigmento de qualidade, ele vai ficar evidente, sim, ele vai aparecer, mas de forma muito mais sutil do que no primeiro dia, quando eu fiz aquele procedimento. Então assim você consegue explicar para sua cliente, é natural que o pigmento perca ali mais ou menos uns 20, 30% no máximo da intensidade do pigmento. Também é importante entender que quando a pele é mais oleosa, sim, vai ter um pouquinho mais ainda de perca desse pigmento, e aí é necessário sim um retoque para intensificar isso aí. Mas de forma geral você já consegue explicar para sua cliente e também você entender o que acontece tão louco com o nosso organismo. Olha que engraçado, né? Para muitos profissionais isso que eu falei é uma surpresa, e eu lembro que quando eu aprendi isso eu fiquei assim chocada, porque eu nunca imaginei que os pigmentos que eu tenho nas minhas tatuagens de micropigmentação também tem muitos coloridos no meu sistema linfático. E dá uma pesquisada cada vez mais aí para vocês entenderem sobre isso, que é um assunto muito interessante. Cada vez que vocês se aprofundarem sobre isso, vocês vão ter descobertas incríveis e que vão assim esclarecer a mente de vocês para muitas coisas que acontecem no dia a dia da micropigmentação. Também acontece no processo da cicatrização aquela descamação da pele, que é algo também natural do processo de cicatrização. Lembrando que a micropigmentação é um ferimento, como eu expliquei para vocês no começo. Então sim, a pele, para que ela tenha uma proteção e que nada mais entre ali, para ela se fechar, o que acontece de proteção é a casquinha que vai vir por cima de uma pele nova. E aí essa intensidade de espessura da pelezinha, se é uma pelezinha ou se é uma crosta, aí sim vai depender tanto da profundidade que você fez, o tanto de atrito que foi feito, quanto também os produtos que são utilizados no pós-procedimento para ajudar
a ter mais retenção desse pigmento e menor casca. Então, o ideal é que seja uma pele muito fininha que aconteça no processo de cicatrização para fechar essa superfície da pele na epiderme. Crostas provavelmente tem um erro ou de execução muito profundo, ou também é o erro de cuidados pós-procedimento. Espero vocês no próximo vídeo. Tenho mais conteúdos tão incríveis quanto esse e a gente se vê em breve.